Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Estamos passando por uma fase um pouco diferente, né, com essa questão da pandemia que pegou o mundo todo, mas o mais importante agora é a gente cuidar tanto da nossa saúde quanto da saúde dos nossos familiares, nos protegendo, ficando em isolamento em casa, né, para que a gente possa ter certeza que a gente vai conseguir passar por isso com toda a tranquilidade e cuidando principalmente das pessoas que a gente ama, né? A gente vai retomar hoje a questão da aula da presencial que a gente estava tendo lá no colégio antes de tudo isso acontecer e vai fazer algumas atividades também, tá? Então vamos lá. A gente estava falando lá na escola, a gente já estava fazendo um trabalho prático, mas vale a pena a gente retomar um pouquinho na questão teórica, onde a gente estava falando que toda a representação artística iniciou lá na época do Homem da Caverna, tá? Eu vou deixar aqui primeiro uma pergunta para vocês. O que quer dizer a palavra representar? Representar tem a ver com reproduzir ou criar. Essa representação ou essa criação, ela pode ser através de uma figura real, encontrada na nossa vida, na natureza, no nosso cotidiano, ou então ela pode estar na nossa imaginação, na imaginação daquela pessoa que está criando ou está fazendo o desenho naquele momento. Essa representação ela pode ser fiel ao objeto que está sendo observado, né, criado, ou não. Pode ser, pode estar ligado totalmente à questão da criação numa liberdade maior de expressão, tá? Qual era o objetivo da representação dos desenhos dos homens da caverna? Tinha a ver muito com a questão de comunicação, tá? E principalmente com a questão do registro, tá? Por quê? Porque ele precisava deixar documentado, né, como que era a vida dele naquela situação, o que acontecia, como era a sua sobrevivência, como era a sua subsistência, como que ele fazia para manter a sua tribo, qual era a questão de alimentação da tribo, como que eles faziam para o convívio na tribo com a sua sociedade. Bom, a gente tem a arte rupestre como a mais antiga forma de arte visual, né? No início, ela era muito rústica. Foram encontradas mais para frente umas pinturas rupestres bem mais sofisticadas, em Altamira, lá na Espanha. Essas pinturas mais elaboradas, elas eram datadas de 13.000 anos antes de Cristo, certo? Observando essas representações rupestres, a gente vai perceber que a gente tem vários temas que são retratados, certo? Eu vou compartilhar com vocês agora a tela aqui, para mostrar para vocês algumas pinturas rupestres, e a gente vai analisar isso junto, tá? Então, aqui, ó. Nessa questão aqui, a gente tem uma pintura assim, mais estilizada, mais primária, né? Onde a gente tem alguns indivíduos da tribo, tá? Que tem 1, 2, né? São 4 indivíduos. A gente tem animais. Esses símbolos aqui de flechas são símbolos que representam as armas, tá? Então, vejam bem, isso aqui caracteriza uma pintura
e um ritual, se vocês perceberem, os dois indivíduos aqui estão com as mãos erguidas em forma de agradecimento à caçada, certo? Então, é importante entender que sempre que existia uma caçada que fosse positiva, o homem pré-histórico ele tinha como característica o agradecimento, tá? Para que no futuro ele pudesse também ter uma outra caçada realizada com sucesso, certo? Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui a gente tem uma representação rupestre, provavelmente de uma águia, um pássaro, né, com linhas bem simples, certo? Vamos para a próxima. Aqui, ó. Aqui é um momento de uma caçada, né? Então, o animal e vários indivíduos munidos de suas armas para a realização da caçada. O homem ele era muito místico, vamos dizer assim. Ele acreditava que quando ele representasse um animal pintado lá na parede da caverna, esse animal já estivesse vivo, quando ele saísse para caçar, ele iria conseguir com muito mais facilidade encontrar esse animal porque já estava debilitado. Isso é apenas uma crença, a gente não tem certeza, né, de se isso acontecia realmente ou não. Então, como é uma resposta a uma pergunta que não se tem certeza, a gente caracteriza isso como um mito, tá? Agora eu quero falar para vocês um pouquinho a respeito de como que eram os materiais que o homem da caverna utilizava na pintura rupestre. Logo lá no começo, ele usava as tintas feitas por ele através todas de produtos naturais encontrados nos arredores da onde ele vivia, de onde ele estava habitando. Então, por exemplo, as tintas podiam ser feitas através do sangue dos animais, através das várias tonalidades de terra que ele encontrava na natureza, só que com o pozinho não tinha como fixar isso na parede da caverna. Então, o que acontecia? Eles pegavam essas várias tonalidades de terra, né? Entre elas, a gente tinha os tons de mais amarelo, laranja, alguns tons de vermelho e marrom, e esses pozinhos da terra, eles precisavam ser misturados com um aglutinante, alguma substância que desse liga a esse pozinho, tá? Esse aglutinante poderia ser a própria saliva, podia ser água, e eles utilizavam também a clara de ovos de aves que eles encontravam, tá? Essa clara, ela ia transformar esse pozinho numa mistura bem homogênea, na qual iria possibilitar na hora da pintura e da fixação dessa tinta na parede da caverna. Além disso, eles também utilizavam da gordura dos animais que eles caçavam e da seiva das plantas. Seiva é aquele líquido, né, que as plantas têm, que quando abre essa planta,
sai aquele líquidozinho, tá? O homem da caverna, ele tinha algumas técnicas diferentes de representação rupestre. Tá? Era utilizado a, era utilizado a técnica da pintura, a técnica da gravura e a técnica do desenho. São 3 tipos diferentes de trabalhos pré-históricos. Vamos entender que lá no Paleolítico, por volta de 30.000 a 10.000 anos antes de Cristo, essas pinturas elas eram bem naturalistas, elas imitavam bastante a natureza que o homem da caverna observava no seu arredor. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem, espera aí um pouquinho, uma imagem de um desenho feito através da técnica realmente desenho, tá? Então, se vocês observarem aqui, os bois, eles têm um contorno bem marcado. As linhas de contorno são bem marcadas. E o interior desse objeto, desta figura, não são pintados. Isso caracteriza a técnica do desenho, onde apenas o contorno é trabalhado da figura, tá? E para esse contorno era utilizado geralmente o carvão das fogueiras, né, das plantas que eram queimadas e dos ossos dos próprios animais que eram queimados. Como a gente estava falando, existia uma preocupação em utilizar e explorar os materiais o máximo que eles pudessem, para não haver desperdício, né? Então, a gente pode perceber que, como a gente já falou, a pele do animal era usada na vestimenta, a carne na alimentação, a gordura ela era utilizada para a questão da fabricação das tintas, e também eles perceberam que eles podiam fazer tipo lamparinas, tá? Para a questão da iluminação. Essas lamparinas eram feitas através da queima da gordura desses animais. Certo? Os ossos eles são utilizados na confecção de armas, né, por serem muito resistentes, muito mais resistentes do que os galhos das árvores. Né, utilizados nessa questão aqui da pintura, que tem a ver com essa imagem aqui. Ó. Nessa técnica aqui, se vocês observarem, o contorno não é tão bem definido, né? E a parte interna também é colorida, certo? Essa técnica começou com a questão do uso da tinta sendo espalhada com o próprio dedo da pessoa. Com o desenvolvimento desse homem, ele foi percebendo que, através do pelo dos animais, ele também podia fazer os seus instrumentos, que eram os seus pincéis. Então, ele pegava gravetos, ou então ossos dos animais, que já haviam sido utilizados e caçados, né? E amarrava esses pelos na ponta dos ossos ou dos gravetos, com cipózinhos encontrados na natureza ou até, muitas vezes, com as próprias veias que eram retiradas dos animais. Tá? Aqui a gente tem uma caracterização da técnica da pintura, utilizada
pelo homem pré-histórico, e aqui também a gente pode perceber que ele tenta ser bem fiel, né, ao que ele via na natureza, por isso que é caracterizada como pintura naturalista. A outra técnica de representação do homem da caverna é essa aqui, tá? Essa aqui é uma imagem de uma figura humana, né? E se vocês perceberem todas essas linhas aqui de desenho, de contorno, elas são linhas em baixo relevo. O que quer dizer isso? Elas são mais fundas, tá? Então, elas vão caracterizar a técnica da gravura. É a mesma coisa ao que a gente pode associar hoje em dia a questão da xilogravura, que é a gravura feita através do entalhamento de uma madeira, onde a gente cria uma matriz para tirar cópia. Nesse caso aqui, o homem da caverna, o homem pré-histórico, ele não tinha a ideia de tirar a cópia dessa imagem, mas ele queria ter a certeza de que essa obra ela não iria se deteriorar com o tempo. Então, toda essa questão de desenho e de contorno, ela foi feita através do picoteamento, tá, da superfície, que é a questão da pedra aqui atrás, certo? Como que isso aqui, esse desgaste era feito? Através da batida de uma pedra bem pontuda na outra pedra, onde a gente ia desgastando, ou através da fricção dessa pedra, né, e dos instrumentos de caça que ele tinha. Tá? Então, assim, a técnica da gravura tem a ver com o baixo relevo. Isso é extremamente importante. Tá? Além, nessa imagem aqui, a gente consegue perceber, além do baixo relevo, ele também trabalha com a pintura na superfície e no desenho. A gente precisa entender também que essas pinturas rupestres, elas eram feitas principalmente pelas pessoas com uma experiência um pouco maior, tá? Pelas pessoas um pouco mais velhas. Qual era a ideia e onde era feita essas representações? A gente já sabe que eram nas paredes das cavernas. Vejam bem, só que elas eram feitas sempre mais no interior, mais no fundo da caverna. Com qual intenção? Com a intenção de proteção da ação do tempo, certo? Então, vejam só, quando eu falei para vocês lá que eles usavam e criavam com a gordura do animal a questão da urina, né, que eles botavam fogo, era para iluminar aonde eles estavam trabalhando a pintura. Tá? A gente tem também algumas manifestações rupestres no exterior das cavernas, mas essas já têm uma facilidade um pouquinho maior de desgaste do tempo, tá? Porque, assim, o vento, né, com o vento, partículas de areia podem ir batendo, a questão das chuvas, né? Então, tudo isso vai fazer com que o desgaste dessa pintura rupestre seja um pouco maior. Existem também algumas manifestações de pinturas rupestres que a gente sempre imagina que essas pinturas eram feitas nas paredes. E isso não é verdade. Se vocês observarem aqui, a gente tem uma representação circular, tá? Aqui, ó, né? Com raios, né? Com linhas que saem sempre do centro. Essa aqui
é uma representação rupestre que foi encontrada numa área externa, né? E numa superfície plana, ou seja, no chão, certo? Bom, vamos então imaginar o seguinte: todas essas representações, elas aconteciam para mostrar o que acontecia no cotidiano desse homem da caverna, tá? Hoje em dia, a gente também tem manifestações que a gente faz com o intuito de registrar as nossas vivências, e elas podem ser feitas de várias maneiras artísticas, como a questão da fotografia, que é o melhor registro, né, de documentação do que a gente vive, que a gente já viveu e deixa registrado para os nossos descendentes, né? A gente tem manifestações que são feitas de uma forma mais artística, como, por exemplo, os grafites, né? E a gente vai continuar na próxima aula falando um pouco a respeito disso. Nós tínhamos iniciado um trabalho de representação rupestre lá na escola, mas ficou por terminar a questão da nossa representação do nosso cotidiano. E isso eu gostaria que vocês finalizassem em casa. Eu sei que o material não está com vocês, mas seria bem importante que vocês fizessem novamente uma representação numa folha sulfite, ou mesmo em meia folha sulfite, é até preferível, para a gente poder finalizar o acabamento disso lá na escola, né, para uma possível apresentação. Então, em meia folha sulfite, façam uma representação do que vocês gostariam de deixar representado para os descendentes de vocês. Um momento importante, tá? Um momento bem importante da vida de vocês, que vocês gostariam de deixar reservado e gravado para mostrar para os descendentes de vocês. Combinado? A gente volta a se encontrar logo em seguida, né, no nosso próximo encontro, falando um pouquinho mais a respeito do conteúdo de artes. Combinado, pessoal? Foi bem legal encontrar vocês novamente. Força aí, e a gente vai tocando a nossa rotina. Feito? Um beijo grande para todos. Até!